Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Hoje eu estou aqui com o olho cansado, não sei bem o que, então vou pôr o óculos para enxergar melhor. Né? Tem vezes que eu tenho que pôr o óculos, sabe? Principalmente para perto. Para longe nem tem discussão. Mas não ajuda muito, que agora eu vou ter dificuldade de saber quem é que entrou aqui. Short. Ô Marone, boa noite, paz e bem. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para começar a nossa live, né? Eu vou entrar aqui no computador, porque é onde eu leio o Evangelho. Eu vou ler o Evangelho de amanhã, solenidade de Corpus Christi. Estamos aí na... Boa noite, tudo tranquilo? Estou vendo aqui se eu consigo... tem que ser aqui mesmo. Pronto, vamos lá. Estou aqui providenciando aqui para o Evangelho de amanhã, domingo de Pentecostes, missa do dia, porque tem a missa da vigília, né? Que é a missa da noite, né? Pronto, já estamos colocados aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer tudo direitinho hoje. Na segunda-feira foi muito gozado, que eu estava lá fazendo a celebração da palavra, fui pegar o óculos assim, de repente eu ponho o óculos está estranho, quando eu vou ver, está faltando a lente desse lado aqui, o óculos quebrou. Consegui fazer o meu papel, porque o mozinho que está aqui do meu lado fez ali uma gambiarra que funcionava só para eu ler as coisas, mas funcionava. Né? Já dava para dar uma resolvida. Né? Daqui a pouco, 2 minutinhos, a gente vai começar. Né? Entrou mais alguém. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Terezinha? E aí nós vamos tocando aqui, né? Vamos fazer, lembrando, hoje a gente faz a reflexão de domingo de Pentecostes, porque domingo mesmo eu costumo estar meio detonado, não consigo. Né? Então vamos ter que esperar. Terezinha está dizendo que está tudo bem. Que bom, Terezinha. Então nós estamos aí na nossa atividade, né? Esperando o momento certo. Entrou mais alguém que... Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Ô, minha irmã, beijo. Ih, tá entrando um monte de gente agora. Pastoral de Rua. Arquidiocesana, Pastoral de Rua. Boa noite, paz e bem. Que honra ter vocês aqui. Né? A gente vai ter, até a reflexão tem um pouco a ver. Né? E ano que vem a gente tem que trabalhar muito Pastoral de Rua. Né? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, a porta do lugar
onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos alegraram-se por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E depois disso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. E aqui a gente vê a passagem da chegada do Espírito Santo, Pentecostes. Pentecostes não tem a ver diretamente com o Espírito Santo. Era uma festa feita 50 dias após a Páscoa. Por isso que é Pente, né? De 50. Pentecostes vem de 50 dias. E da mesma forma que a última ceia se deu na Páscoa, a chegada do Espírito Santo se deu no Pentecostes. E aqui a gente vê que existe uma continuidade. Né? Eu vivo falando isso, não foi uma ruptura, foi uma continuidade. É por isso que se diz que é a nova e eterna aliança. É nova, sim. Por exemplo, nós, cristãos, celebramos no primeiro dia da semana, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Nota? É nova, mas é a mesma aliança. Não mudou nada. Só que o Espírito Santo, ele não veio para a gente de graça. Quer dizer, ele veio de graça, porque nós não pagamos por ele, mas ele veio junto com um compromisso. Observa o que Jesus fala, né? Ele soprou sobre eles e disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Espírito vem para nós dado por Jesus, mas com um compromisso, com um envio. E aqui é importante a gente entender esse envio. Por quê? Porque muitos hoje não estão querendo entender essa coisa. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Por exemplo, muitas pessoas viram os resultados do censo do IBGE sobre religião. E aí começa a coisa, não, porque os católicos estão caindo menos, estão caindo, mas estão caindo mais devagar, os evangélicos estão subindo, mas estão subindo mais devagar. Pessoal, eu acho que a gente, em vez de ficar preocupado com isso, a gente devia estar preocupado em cumprir o nosso papel dentro da igreja. Ou seja, o que nós que somos da igreja devemos fazer. E hoje, para mim, isso está muito claro, porque isso foi dito para a gente. Jesus falou: como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, como é que o Pai enviou Jesus, mozinho? O Pai enviou Jesus? É através de Maria. Não. O Pai enviou Jesus? Não foi através de Maria, porque senão não faz sentido. Lembrem-se de João 3,16.
Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo. Então, ele não veio através de Maria, do Espírito Santo? Sim, amor, mas não faz sentido nessa frase. Como Então o Pai veio de mesmo, onde? ele veio, ele foi enviado. Foi enviado para quê? Ele foi enviado com um mandato de amor. Ele foi enviado para salvar a humanidade. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, esse envio é um envio baseado no amor. E é muito interessante, principalmente se você voltar à primeira leitura. A leitura do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, aonde você vê tá todo mundo reunido na festa de Pentecostes, tem um grande barulho, um vento impetuoso, né, que chama a atenção das pessoas, e sobre os apóstolos se colocam línguas de fogo. E essas línguas de fogo chamam a atenção das pessoas e as pessoas vão ouvir o que os apóstolos falam. E aqui ocorre um fenômeno interessante. Porque o apóstolo fala na língua dele. E as pessoas que o ouvem na sua língua nativa. Havia pessoas de toda a região ali. Tinha até pessoas das regiões mais orientais e ouviram na sua língua. E aqui eu não posso deixar de ver duas notas. Uma primeira que para mim é muito interessante, porque o homem, num dado momento, resolveu, por um ímpeto, em vez de se preocupar de cuidar das pessoas, fazer uma torre tão grande que chegaria aos céus. A Torre de Babel, que fracassou por quê? Porque todas as línguas surgiram naquele dia. Naquele dia Deus deu um monte de línguas, as pessoas se bagunçaram, não conseguiam mais conversar, não conseguiam fazer a torre. Agora vem o Espírito Santo e reverte isso. Mas não reverte do jeito que a maior parte das pessoas faria. A maior parte das pessoas faria uma única língua. O que Deus permite? Deus permite que haja as línguas, as várias línguas, dos vários povos, quais todos recebem a mensagem da salvação. Todos os povos. Na sua língua. Ou seja, Deus avisa da salvação através do Espírito Santo, respeitando a diversidade que existia naquele povo. Porque hoje nós temos um problema no entendimento de união. Né? As pessoas entendem que a união tem que ser um rolo compressor. Só pode haver união se todos forem iguais. Ou seja, é aquela famosa frase que unidade não é uniformidade. Mas muitos que falam essa frase pregam uma uniformidade. Uma única forma de viver, uma única forma de rezar, uma única forma de se relacionar com Deus. E se não é a sua, a pessoa está errada. E aqui nós vemos que Deus
nos mostra o oposto. Eu aceito todas as línguas e falo para todos os povos. Aos meus filhos judeus, a quem eu dirigi primeiro a minha palavra, eu falo. Mas aos meus filhos gregos, aos meus filhos do Meso, da Ponta, da Fenícia, eu também falo. De Tiro e Sidônia também falarei. Do Líbano também falarei. Mesmo eles não entendendo. Aos cananeus também falarei, mesmo eles não me adorando. Eu continuarei falando, diz Deus, e vocês me entenderão. E é tão claro para mim que a diversidade é aceita e querida por Deus, desejada por Deus. Basta ver a segunda leitura, a carta de São Paulo. Paulo claramente fala, né? Vou até pegar aqui, né? Ele claramente fala, né? Cadê? Há uma diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há uma diversidade de ministérios, mas um mesmo Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todo. A cada um é dada uma manifestação do Espírito. Ou seja, não somos iguais. Quando o Papa Leão XIV foi eleito, já começou as pessoas. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Ah, não, mas ele faz isso diferente do Papa Francisco. É claro, ele não é o Papa Francisco, ele é o Papa Leão. Do mesmo jeito que um outro diácono fala diferente de mim, 2 padres falam diferentes, 2 bispos falam diferentes, 2 pastores falam diferentes, nós somos diferentes. 2 ministros da comunhão vão levar a comunhão e a levam de forma diferente. A gente tem que parar de pregar uma uniformidade, porque isso não é desejado por Deus. O que Deus deseja de nós é que nós tenhamos unidade. Um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Várias manifestações, vários dons, dados a cada pessoa. Alguns recebem um, outros recebem outros. Mas esses dons são para o bem comum. Está aqui, ó. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. A própria gênese da igreja é uma gênese comunitária. O Espírito Santo não foi dado a um apóstolo, depois a outro, depois a outro, depois a outro. Foi dado a todos os apóstolos, todos os discípulos que estavam lá. Receberam. Mesmo alguns tendo sido publicanos, outros pescadores, um deles era um zelota, receberam. Por quê? Porque o que tornava eles unidos era o mesmo Espírito e não a mesma história. Sabe, agora a gente estava vendo gente discutindo. Ah, Bernardo, aqui no Rio tem quase 44% de católico. Aí um dizia assim, não é assim não, porque nem todo mundo vai à missa todo domingo. Tem gente que é católico de IBGE. Ou seja, as pessoas estão querendo separar. Nós queremos o oposto. O Espírito Santo é quem junta, é quem traz todo mundo um para perto do outro. Essa é uma situação que a gente tem que entender e tem que viver. E esse é uma grande característica. Esse é um Espírito que nos une
É muito interessante que Jesus vira e fala assim: a paz esteja convosco. Esses homens estavam com medo, estavam sendo perseguidos, temiam por sua vida. E Jesus fala: a paz. Deseja a paz. E não é preciso unidade para a paz. Não é preciso que nós entendamos que as nossas diferenças são pequenas frente à maravilha que é ter todos juntos, todas as pessoas juntas, respeitando umas às outras, mesmo que nossas crenças sejam diferentes, que nossas formas de agir sejam diferentes, mesmo a nossa forma de adorar a Deus sendo diferente. E por fim, que a gente pense que esse envio é o envio de misericórdia. Porque o grande dom dado aos apóstolos foi o perdão dos pecados. E, meu Deus do céu, o Guinho Inquisidor já está aqui nervoso, gritando que se não perdoar, o pecado vai ser retido. Está lá, ó, furioso. Sabe, às vezes eu fico pensando como a gente é pequeno diante de Deus. Como a gente não entende o que Deus tanto fala para a gente de forma tão clara. Se o seu pecado for perdoado, tu está perdoado. Se você não for perdoado, o pecado está retido. Tudo bem. Mas não é algo eterno. Para mim está muito claro que se esse pecado for retido, ele pode ser perdoado ali na frente. Se esse pecado for realmente grave, e aquele a quem você pediu a reconciliação não pode perdoar esse pecado agora, ele pode perdoar depois. A lógica de Jesus é uma lógica de oportunidades, de momentos, de vezes e vezes e vezes e vezes. Eu fico pensando, será que a gente não pode fazer isso também? Será que a gente não podia, quando se encontra com alguém, em vez de já sair condenando essa pessoa, aguardar um pouco? Suspende o seu juízo. Para agora. Deixa passar um tempo. Às vezes a pessoa se expressa mal, às vezes a pessoa está ainda num caminho de conversão. Aliás, acho que a gente está sempre num caminho de conversão. Não deu tempo ainda. E como não deu tempo, ela está talvez numa postura errada. Em vez da gente sair condenando, por que a gente não acolhe? Do mesmo jeito, né? A gente se encontra com uma comunidade de fé. Em vez da gente chegar e dizer assim, essa oração está errada, essa forma de celebração está inadequada, isso aqui não pode. Será que a gente não pode parar um pouco? Respirar fundo. Respira. Porque a ruá, né, porque o Divino Espírito Santo, em grego é ruá. É o sopro. O sopro vai entrar em você. Respira para absorver o sopro do Espírito Santo. E você tem a oportunidade de ver o que tem de bom. Eu sei que tem coisas diferentes, mas a gente vê o que tem de bom. Às vezes a gente vê coisas boas nos momentos mais
estranhos possíveis. Eu me lembro uma vez que eu estava andando ali na Rio Branco, pertinho do edifício Avenida Central. Fala onde é, centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro. Pertinho do edifício Avenida Central ali, perto da Cinelândia ali, para quem pudesse localizar. E eu torço o tornozelo e tomo um tombo, caio no chão. E eu naquela época, eu hoje sou gordo. Naquela época era 36 quilos, mais gordo, eu era muito gordo, com um tornozelo doendo, pensando como é que eu ia me levantar. E ninguém parou. Pessoas continuaram passando. E eu olhando para um lado, olhando onde eu vou me apoiar, dali a pouco eu ouço assim: o padre caiu! O padre caiu, vamos segurar o padre! E eu demorei um pouco a entender. Estavam falando de mim. Porque eu sou diácono, não sou padre, mas muita gente acha que quando chama de padre, né? Você estava com klezma? Não, estava com roupa comum. Sabe quem era, pessoal? Eram os mendigos. A gente distribui comida de vez em quando para os mendigos. Eles me reconheceram, mesmo não estando de klezma. E vieram me acudir. E eu fiquei pensando depois, quando estava no táxi indo para casa. Aquele bando de gente arrumada, exemplos da sociedade, passaram por mim e não me ajudaram. Talvez estivessem apressadas, talvez estivessem com medo que era um golpe. Alguns devem ter achado que eu talvez estivesse alcoolizado, drogado, sei lá. Não vieram me ajudar. Mas aqueles irmãozinhos que todos desprezam, que muitos nem olham, aqueles que eram absolutamente indesejados, que muitos querem que sejam retirados da rua, vieram ao meu socorro. E ali eu comecei a entender algumas coisas. E uma delas está na sequência que a gente vai rezar amanhã. Né? Amanhã tem uma sequência. Né? E a sequência, né? Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os nossos 7 dons. Os vossos 7 dons. O Espírito Santo é o Pai dos pobres. Por quê? Porque são os desprezados. Jesus nunca pregou o reino da glória, o reino do poder, o reino da força, e sim o reino do cuidado, do carinho, do amor. E é muito bonito o que segue, não é? Consolo que acalma, doce alívio vim, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro. O frio aquecei. O Espírito Santo vem para cuidar do seu povo, para nos levar a uma missão de amor, de carinho, uma missão que visa, acima de tudo, socorrer aqueles que mais precisam. Dar às pessoas o que elas precisam para uma vida plena. E esse mesmo Espírito, que é manifestação da misericórdia divina, é também aquele que nos envia
não para condenar o mundo, não para dizer que as pessoas estão erradas, não para obrigar as pessoas a viver sobre uma determinada forma, a agir sobre uma determinada forma, a amar sobre uma determinada forma, a rezar sobre uma determinada forma, mas a viver sobre um mesmo amor, sobre um mesmo batismo, sobre um mesmo Espírito que nos une na diversidade e nos envia no amor. Amém? Amém. Que horas será que são? 20h01. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Como eu falo, já desisti, não acabo mais às 19h56. Gracinha. Querido Bernardo, excelente reflexão. Feliz dia de Pentecostes. Obrigado. Para você também, minha irmã. Feliz Pentecostes para vocês aí, tá? A Lena entrou? A Lena entrou. Feliz Pentecostes, Lena. Bom, Mas quem? da sua família, só as duas. Bom, essa foi a reflexão que nós fizemos hoje para o dia de amanhã, né? Tem um texto que eu vou colocar amanhã, tá? É parecido com esse, não é igual. Cada vez que eu faço uma homilia, eu faço uma homilia diferente. Ela tem o mesmo núcleo. Então, o que eu vou colocar amanhã é o núcleo, tá? Você não mandou? Sua mãe já não viu, não? Eu mandei para os padres, para os bispos, para os ministros das palavras, para os diáconos, porque eles podem usar. Amanhã eu mando para o resto do mundo. Se você quiser depois, Bernardo, eu quero receber no domingo a homilia sua, não tem problema. Fala comigo por mensagem, me dá o seu zap que eu mando para o zap, tá? Se quiser também pode ler no Instagram. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Amor, consegui fazer tudo. Já dei nome para os arquivos. Agora eu quero imprimir. Você sabe preciso imprimir. da sua ajuda. Imprimir você sabe.